aqui por acaso. Algo maior te trouxe até este vídeo. Pode parecer que foi só mais um clique, mas não foi. Quando uma mãe clama do fundo da alma, o céu inteiro se movimenta. E se você chegou até aqui, é porque sua oração está prestes a romper aquilo que parecia impossível. Você está cansada, cansada de noites em claro, cansada de olhar para o telefone com medo de más notícias, cansada de ver aquele filho que um dia você carregou nos braços se afastar, se perder, mudar. Talvez ele tenha se envolvido com amizades perigosas, vícios que o dominam, escolhas que você não reconhece. E o pior de tudo, você sente que está lutando contra algo invisível, como se uma força maior estivesse tentando arrastar seu filho para longe. E você não sabe mais o que fazer. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Essa dor que você sente, essa angústia que ninguém vê, essa impotência que só uma mãe entende, é na verdade um sinal. Um sinal de que o seu amor é mais forte do que qualquer corrente. Um sinal de que a sua fé está prestes a se transformar em uma arma espiritual que nem o inferno será capaz de resistir. Neste vídeo, você vai descobrir a única oração que carrega um poder espiritual tão profundo que, quando feita com fé, pode destruir as correntes invisíveis que mantêm seu filho preso. Não é uma oração qualquer. É uma oração gerada no ventre da dor, fortalecida na batalha da alma e autorizada por Deus para guerrear em favor daqueles que você ama. Mas antes de revelar essa oração, eu preciso te preparar, porque há algo que você precisa entender, e isso pode mudar tudo. Nos minutos finais deste vídeo, eu vou te mostrar o momento exato em que a oração de uma mãe se torna uma sentença no mundo espiritual. Uma sentença que o inimigo não pode ignorar. É nesse momento que correntes se quebram, portas se abrem e filhos voltam para casa. Não pule, não acelere. Fique comigo até o fim. Esse pode ser o conteúdo que você vai lembrar para o resto da sua vida. Agora, escreva nos comentários, em fé, como um decreto espiritual que o céu vai ouvir. Eu decreto a volta do meu filho. Escreva isso e se aproprie dessa verdade, mesmo que os seus olhos ainda não estejam vendo. Você está prestes a transformar lágrimas em armas. Está prestes a lutar com o que há de mais poderoso, a oração de uma mãe. Vamos até o fim, porque esse vídeo não é só uma mensagem. É uma convocação, e você foi escolhida para ouvir. A dor que você sente não é apenas sua, e mais importante, ela não é um acaso. Esse sofrimento que aperta o peito, esse desespero silencioso diante daquilo que você vê acontecer com seu filho, tudo isso tem uma explicação espiritual muito mais profunda do que você imagina. Você não está enfrentando um problema comum. Você está no meio de uma batalha, uma guerra invisível, silenciosa e cruel. E o alvo dessa guerra não é apenas o seu filho. O alvo é o seu coração, a sua fé, a sua esperança. O que você vive é parte de um confronto que já foi anunciado nas Escrituras. E se você entender isso agora, a sua posição diante dessa dor vai mudar para sempre. A Bíblia não silencia diante dessas lutas. Muito pelo contrário, ela revela com clareza a raiz de tudo. Em Efésios 6:12, o apóstolo Paulo declara: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que o que está por trás do afastamento do seu filho, das amizades tóxicas, das escolhas perigosas, não é apenas influência do mundo. Há forças espirituais reais, ativas, empenhadas em destruir famílias, separar lares, esfriar corações e gerar distanciamento entre pais e filhos. E o inimigo sabe que quando destrói a relação entre mãe e filho, ele ataca diretamente o projeto de Deus.
Mas agora vem algo que talvez você nunca tenha ouvido. Se o seu filho está sendo tão atacado, é porque ele carrega um propósito. Sim, há algo de especial sobre ele. E você, como mãe, também não foi escolhida à toa. O simples fato de você ainda estar aqui, buscando forças, se alimentando de fé, assistindo este vídeo até agora, mostra que existe sobre você uma autoridade espiritual que o inimigo teme. A sua dor é o sintoma de uma guerra, mas também é a prova de que você ainda está de pé. E isso já é uma vitória. Repare na história da mulher cananeia em Mateus 15, 22, 28. Ela tinha uma filha terrivelmente atormentada por um espírito maligno. E mesmo quando Jesus parecia em silêncio, aquela mãe não desistiu. Ela insistiu, clamou, se humilhou, até que por sua fé, sua filha foi liberta. A Bíblia está cheia de mães que mudaram destinos através da oração. A oração de Ana trouxe ao mundo o profeta Samuel. A persistência da mãe de Moisés salvou o libertador de Israel das águas da morte. E agora, a sua história está sendo escrita. Você está em boa companhia. Então, o que você sente hoje não é um fracasso pessoal, é uma convocação espiritual. É o céu te dizendo: levante-se, mulher de Deus. Você não é fraca, você é uma guerreira. Essa dor que te aperta não é castigo, é o som da trombeta que te chama para a batalha. E diferente das armas do mundo, a sua arma é invisível, mas infinitamente mais poderosa: a oração. E é exatamente sobre isso que vamos falar nos próximos minutos. Agora que você entende a verdadeira origem dessa dor e a autoridade espiritual que Deus te confiou, você está pronta para receber a arma que foi feita sob medida para você. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar na estrutura espiritual da única oração capaz de quebrar correntes e trazer um filho de volta. Uma oração que não nasce da raiva, mas da fé. Que não se apoia em desespero, mas em convicção. Que não pede, decreta. E o primeiro passo é algo que vai tocar diretamente o seu espírito. Porque no fundo, você já sente que essa batalha tem um final diferente, e a vitória começa agora. O primeiro pilar da revelação que você precisa entender hoje é este: a oração de uma mãe precisa nascer da convicção, não do desespero. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas há uma diferença profunda entre orar em pânico e orar com autoridade. Muitas vezes, no meio da dor, você se ajoelha dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Faz alguma coisa, Deus. Eu estou perdendo meu filho. E sim, Deus ouve o clamor do coração quebrantado. Mas existe um outro nível de oração. Um nível que ativa o mundo espiritual com uma força que o inferno não pode resistir. Esse nível só é acessado quando você ora com convicção. Quando você se posiciona não como alguém derrotada, mas como uma mulher que conhece sua autoridade diante de Deus. Esse tipo de oração não nasce no impulso do medo. Ela nasce do lugar secreto, onde a fé se transforma em certeza. E é nesse momento que sua oração deixa de ser apenas um pedido e se torna um decreto. Quando você ora com convicção, você não está mais implorando para que Deus veja seu sofrimento. Você está lembrando ao céu, à terra e ao inferno que existe uma promessa sobre a sua casa. E promessas de Deus não voltam vazias. É exatamente isso que vemos na história de Ana, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Ana também chorava, também sofria. Mas em determinado momento, ela foi até o templo, se derramou diante do Senhor e fez um voto. Ela não ficou só na dor. Ela entregou, declarou e confiou. A partir dali, o cenário espiritual mudou. A oração de Ana não foi uma tentativa desesperada de convencer Deus. Foi um ato de fé que moveu o céu. Resultado? Deus respondeu. E Ana gerou não apenas um filho, mas um profeta que mudaria a história de Israel. O mesmo princípio vale para você.
Quando você para de orar como quem está à beira do colapso e começa a orar como quem tem a chave espiritual da situação, o ambiente muda. O seu filho pode até estar longe agora, mas espiritualmente ele já está cercado. Ele está marcado por sua oração. Ele está sendo vigiado por anjos designados. E isso não porque você pediu com lágrimas, mas porque você orou com convicção. A dor continua existindo sim, mas ela já não te domina, porque agora você entende. Você é mãe, mas é também guerreira. E uma guerreira não implora, ela se posiciona. A oração feita com convicção é como uma espada no mundo espiritual. Ela corta as correntes, desarma ciladas e quebra fortalezas. Quando você diz, eu decreto a volta do meu filho, você está liberando uma palavra que não volta vazia. Você está falando o que o céu quer ouvir. E eu te pergunto agora, você já passou por isso? Já sentiu que em vez de orar com fé, você estava apenas chorando de medo? Já percebeu a diferença entre o clamor desesperado e a oração que sai como um decreto de mãe? Me diga com toda sinceridade. Você sente que Deus está te chamando para orar de outra forma? Se sim, escreva nos comentários. A partir de hoje, eu oro com convicção. Escreva isso, para que outras mães leiam e encontrem força em sua fé. Porque você não está sozinha. E nos próximos minutos, vamos ainda mais fundo. O próximo pilar vai revelar a chave para orar contra as influências espirituais específicas que têm aprisionado seu filho. E o que você vai ouvir pode mudar a forma como você ora para sempre. O segundo pilar da revelação que precisamos compreender hoje é este. A oração de uma mãe só se torna arma quando nasce do conhecimento do inimigo que ela está enfrentando. Não adianta lutar no escuro. Não adianta gritar contra aquilo que você não entende. Muitas mães oram dia após dia, clamam por libertação, suplicam por mudanças, mas continuam enfrentando as mesmas dores, vendo os mesmos comportamentos no filho, sentindo as mesmas opressões dentro de casa. Sabe por quê? Porque estão guerreando sem saber contra quem estão lutando. É como uma guerreira que entra em batalha, com o coração cheio, mas os olhos vendados. E guerra espiritual exige estratégia. Quantas vezes você já olhou para o seu filho e percebeu que ele não é mais o mesmo? Que ele responde diferente, se fecha, evita a sua presença? Que se irrita com coisas simples, se envolve com pessoas estranhas e parece carregar um peso que não consegue explicar, e você sente no fundo do peito que tem algo a mais ali, que não é só rebeldia, que não é só adolescência, que não é só fase. Mas o que é então? Essa é a pergunta que toda mãe guerreira precisa aprender a fazer. Senhor, contra o que eu estou lutando? A Bíblia revela essa verdade com clareza. Em Marcos 9, a partir do versículo 17, vemos a história de um pai que leva seu filho até Jesus. O menino era atormentado por um espírito que o fazia espumar, cair no chão, se debater. O pai diz, esse espírito o lança no fogo e na água para o matar. Mas repare bem, antes que houvesse cura, foi necessário identificar o espírito. Jesus pergunta, há quanto tempo isso acontece com ele? E só então, depois de trazer à luz o que estava escondido, Jesus libera a libertação. Isso é profundo, porque muitas vezes o que mantém o problema de pé é justamente o fato de ele não ter sido revelado em oração. Você precisa perguntar com ousadia, Deus, há algum espírito de vício tentando destruir meu filho? Um espírito de rejeição, de confusão mental, de rebeldia? Existe alguma palavra maldita lançada sobre ele? Alguma herança espiritual que precisa ser quebrada? Essa oração não é de medo, é de autoridade. E quando você começa a identificar o que está operando contra a sua casa, o Espírito Santo te revela como orar, onde atacar e o que declarar. Repare, o pai do menino em Marcos 9 sabia que o problema do filho não era apenas físico.
Ele discerniu que havia algo espiritual por trás e, por isso, foi até Jesus. Assim também é com você. Esse discernimento que pulsa dentro do seu espírito, essa sensação de que há algo errado, mesmo que ninguém mais veja, não é paranoia. É sensibilidade espiritual. É Deus te mostrando que chegou a hora de agir como atalaia da sua casa. Você não está vendo o que vê por acaso. Você não está sentindo o que sente por sensibilidade emocional. Você está sendo despertada, porque há algo escondido. E só você, com a ajuda do Espírito, pode revelar. A libertação do seu filho pode depender dessa pergunta. Senhor, revela contra o que eu estou lutando. E agora eu te pergunto, você já sentiu isso? Já percebeu atitudes no seu filho que não se explicam? Já sentiu no ambiente da sua casa algo pesado, estranho, como se tivesse algo invisível operando contra a paz da sua família? Compartilha isso nos comentários. Conta a sua experiência, porque outras mães podem estar vivendo o mesmo. E quando a gente compartilha, a escuridão começa a perder força. Nos próximos minutos, vamos falar de como usar essa revelação para construir uma oração precisa, como uma flecha lançada diretamente contra o alvo espiritual. A oração certa contra o inimigo certo. E esse será o próximo passo da sua vitória. O terceiro pilar da revelação que precisamos entender hoje é este. O silêncio de Deus não significa ausência, significa trabalho invisível. Poucas dores são tão profundas quanto a de uma mãe que ora, clama, se ajoelha e não vê resposta. Você ora com fé, faz campanhas, jejua, declara promessas, mas os dias passam, os meses avançam e o seu filho continua distante. Distante da fé, distante da família, distante de quem ele já foi um dia. E aí vem aquela sensação cruel. Será que Deus me ouviu mesmo? Será que a minha oração está funcionando? E sem perceber, o seu coração começa a se ferir não só pela dor do filho, mas pela sensação de abandono espiritual. Mas escute com atenção. O silêncio não é a ausência de Deus. O silêncio é o esconderijo dele enquanto trabalha nos bastidores. Na Bíblia, encontramos uma das histórias mais marcantes sobre isso em João 11, a ressurreição de Lázaro. Marta e Maria enviam um recado urgente a Jesus. Aquele a quem amas está doente. Mas Jesus não vai imediatamente. Ele espera 2 dias e quando finalmente chega, Lázaro já está morto. Marta, com o coração ferido, diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o que Jesus responde? Se creres, verás a glória de Deus. O que parecia atraso era, na verdade, preparação para um milagre ainda maior. Assim, também é com a sua oração. Quando você sente que nada está acontecendo, é porque Deus está trabalhando em camadas que você ainda não pode ver. Ele está alcançando o seu filho nos lugares onde a sua voz não chega. Está movendo peças, desmontando armadilhas, removendo pessoas, permitindo experiências que vão amadurecer, quebrar resistências e abrir caminhos para a volta. Deus nunca trabalha sob pressão humana. Ele trabalha na plenitude do tempo. E isso não é demora, é precisão. É preciso lembrar que o tempo da mãe é o tempo da dor, mas o tempo de Deus é o tempo da eternidade. Enquanto você chora, Ele age. Enquanto você espera, Ele planta. Enquanto você pergunta por quê, Ele está desenhando o para quê. E quando você não ouve nada, é porque Ele está falando onde realmente importa, no coração do seu filho. A fé verdadeira não é só acreditar que Deus pode. É continuar crendo mesmo quando Ele ainda não fez. É permanecer de pé, mesmo quando tudo em volta diz para desistir. A sua constância em meio ao silêncio é o que sustenta a batalha espiritual. Porque nesse exato momento Deus não está calado. Ele está construindo o retorno do seu filho. E eu te pergunto agora, do fundo do coração, você já passou por esse silêncio?
Já teve momentos em que achou que Deus estava longe, mas depois percebeu que ele estava preparando algo maior? Escreva isso aqui nos comentários. Compartilhe com outras mães, porque alguém pode estar vivendo esse mesmo silêncio agora, e a sua experiência pode ser a palavra que vai sustentar outra mulher nessa guerra. Nos próximos minutos, vamos descobrir como transformar esse tempo de espera em tempo de autoridade. Porque enquanto você espera, você também pode se preparar. A oração que vamos revelar logo mais vai mudar a sua postura e vai ativar o céu de uma forma que o inimigo não poderá resistir. Fica comigo. Ainda há mais por vir. E isso nos leva ao nosso próximo ponto, que é um dos mais profundos e, ao mesmo tempo, mais silenciosos. O espírito de acusação que tenta paralisar a oração da mãe. Essa é uma das estratégias mais cruéis do inimigo. Depois de tudo o que a mãe vive, depois de todo o esforço, a dor, as orações, os jejuns, as lágrimas, ele tenta atacar a mente com culpa. Ele sussurra mentiras como: a culpa é sua. Você falhou na criação. Você não orou o suficiente. Seu filho está assim por causa dos seus erros. E essa voz, se não for combatida, vai se tornando um veneno emocional. A mulher que antes orava com autoridade, agora ora com medo. A mãe que antes intercedia com ousadia, agora se encolhe em silêncio, achando que Deus está bravo com ela. Mas entenda isso com clareza. Culpa não vem do céu, vem do inferno. O Espírito Santo convence sim do pecado, mas sempre aponta para a restauração. Já o acusador aponta apenas para a condenação. E o nome dele não é coincidência. Apocalipse 12:10 o chama de o acusador dos nossos irmãos, que acusa dia e noite. Mas o mesmo versículo diz que ele foi lançado abaixo. Ou seja, essa voz que tenta te calar já foi vencida e você não precisa mais dar ouvidos a ela. Na Bíblia, vemos um exemplo marcante no encontro de Jesus com Pedro após a negação. Pedro tinha falhado feio. Negou Jesus 3 vezes, e mesmo depois da ressurreição, ele ainda carregava culpa. Estava afastado, desmotivado, pescando novamente como se tivesse voltado ao ponto de partida. Mas quando Jesus aparece na praia e o chama para perto, ele não acusa, ele restaura. 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? 3 vezes ele devolve o chamado: apacenta as minhas ovelhas. Para cada negação, uma nova chance. Para cada erro, um novo recomeço. Essa é a linguagem do céu. O que Deus fala para você, mãe, não é você falhou. Você ainda é a escolhida para orar por ele. Porque a maternidade espiritual não termina com os erros. Pelo contrário, ela amadurece no quebrantamento. A sua dor não te desqualifica, ela te consagra. Então, se você tem vivido essa batalha na mente, se essa culpa tem tentado te paralisar, hoje você precisa levantar a sua voz de novo. Porque Deus não chamou perfeitas. Ele chamou dispostas. O poder da sua oração não vem da sua performance, mas da autoridade que o céu te entregou como mãe. E quanto maior o ataque do acusador, mais perigosa é a sua oração para o inferno. Ele quer que você se cale, justamente porque sabe o que acontece quando você ora com convicção. Correntes se quebram, portas se abrem, vidas se voltam, porque o céu se move quando uma mãe se recusa a desistir. E essa verdade que acabamos de ver se conecta diretamente com a oração final que eu guardei para o fim deste vídeo. Uma oração que não nasce da culpa, mas da identidade. Uma oração que não repete palavras vazias, mas decreta com autoridade. Então fica comigo até o fim. Porque cada passo que estamos dando aqui está preparando o seu espírito para essa oração. E ela pode ser o momento de virada que você tanto espera. Agora, se essa dor que eu descrevi hoje é a sua maior luta, se você sente que precisa de um acompanhamento mais profundo, mais direcionado, saiba que esse vídeo é só a introdução.
Por isso, nós criamos o projeto Mães que Oram com Autoridade, uma jornada espiritual completa com ministrações, devocionais, ferramentas práticas e acompanhamento pastoral feita especialmente para mulheres como você. O link para acesso está no comentário fixado aqui embaixo, mas é só para quem sente, de verdade, que precisa desse passo mais profundo. E me responde aqui nos comentários. Você já lutou contra essa culpa? Já sentiu que por causa dos erros do passado você não tinha mais o direito de orar com fé? Fala comigo aqui embaixo. Compartilha a tua experiência, porque você vai perceber que existe um exército de mães como você, sendo curadas, se levantando e se tornando mais perigosas do que nunca para o inferno. E agora chegamos a um dos sinais mais sutis, mas também um dos mais poderosos. A sensação de vazio e a busca constante por algo que preencha o coração da mãe que ora pelo filho perdido. Essa é uma dor silenciosa, quase invisível para quem não está vivendo. Você sente como se houvesse um buraco dentro de si que nada consegue preencher. Uma angústia que nem sempre se traduz em palavras, mas que pesa no peito, rouba o sono, traz inquietação no meio do dia. É aquela sensação de estar incompleta, como se uma parte fundamental da sua vida tivesse sido arrancada, porque na verdade foi. Seu filho, que antes era a sua alegria, agora está longe, preso em caminhos escuros, e você se vê buscando respostas em tudo, na oração, nas promessas, nas pessoas, até em si mesma. Mas eu quero que você saiba de coração aberto, essa sensação de vazio não é um castigo, mas um chamado divino. É Deus falando com você, dizendo que esse espaço não está ali por acaso. Ele preparou um lugar dentro do seu espírito para que o seu amor e a sua fé cresçam ainda mais, para que você seja preparada para um milagre que vai preencher esse vazio com alegria e restauração. Na Bíblia, essa luta é refletida na história de Ana, mãe do profeta Samuel. Ana era estéril, sem filhos, e sentia profundamente essa falta em sua vida. Ela sofria, chorava, sentia a dor da ausência e orava com fervor, mas ainda assim o vazio persistia. Até que um dia ela fez uma oração sincera e fervorosa, e Deus ouviu. Samuel nasceu, e com ele veio a restauração da esperança e do propósito. Mas antes do milagre, houve o vazio. E nesse vazio, Ana foi moldada, foi preparada para a missão que Deus tinha para ela. Assim como Ana, você não está sozinha nesse lugar. Esse vazio que você sente, essa busca incessante, é o solo fértil para a sua fé florescer. A sua luta diária não é em vão. É a confirmação de que Deus está preparando algo grandioso. Algo que vai resgatar não só o seu filho, mas também restaurar você como mãe, como mulher de fé. E agora eu te pergunto, você já sentiu esse vazio no coração? Já percebeu essa sede que nada além da presença de Deus e da restauração do seu filho pode saciar? Compartilhe a sua experiência nos comentários, porque quando você fala, outras mães que passam pelo mesmo encontram força para continuar. Você não está sozinha nessa jornada. E prepare-se, porque ainda temos segredos poderosos para revelar. A cada passo, você está mais perto daquela oração que vai quebrar correntes e transformar o destino da sua família. Não saia daí. E, finalmente, chegamos ao nosso último pilar antes da revelação final. A autoridade espiritual que nasce da persistência da oração da mãe, mesmo quando tudo parece perdido. Essa é uma dor profunda que poucas palavras conseguem descrever. É aquela sensação de estar no limite, quando as forças parecem faltar, quando o cansaço pesa no corpo e na alma, quando as respostas tardam a chegar e a esperança ameaça se apagar. Mas, ainda assim, você continua. Você levanta, mesmo que as lágrimas tenham marcado seu rosto. Você ora, mesmo que a dúvida tente sussurrar que nada vai mudar.
Essa persistência é um ato de coragem extraordinário, um testemunho vivo da fé que arde no seu coração. Na Bíblia, essa força inabalável é exemplificada na história da viúva persistente, narrada em Lucas 18:1-8. Jesus contou sobre uma viúva que, diante de um juiz injusto, não desistia de pedir justiça. Mesmo enfrentando silêncio e demora, ela continuava a clamar, até que o juiz finalmente lhe concedeu o que pedia, não por justiça, mas para que ela parasse de importuná-lo. Jesus usou essa parábola para ensinar que, se até um juiz injusto cede à persistência, quanto mais Deus, que é justo e amoroso, atenderá às orações daqueles que não desistem. Essa história nos mostra que a sua persistência não é em vão. Cada oração, cada lágrima derramada, cada noite em vigília fortalece a sua autoridade espiritual. Você não está apenas clamando por um milagre, você está declarando ao céu que não vai aceitar um não como resposta. Essa é a postura dos guerreiros espirituais, das mães que têm o poder nas mãos porque não desistiram, mesmo quando tudo parecia perdido. Então, se você sente que suas forças estão falhando, que o caminho está longo e a resposta demora a chegar, lembre-se, a sua persistência já é um sinal da vitória que está por vir. É a confirmação de que Deus está trabalhando em silêncio para transformar a situação do seu filho, mesmo que você ainda não veja. Você está construindo um trono de fé que nenhum inimigo poderá derrubar. E agora, eu te pergunto, você tem mantido essa persistência mesmo quando tudo parece escuro? Já sentiu a força dessa autoridade espiritual crescendo dentro de você? Compartilha nos comentários. Sua história pode ser o apoio que outra mãe precisa para não desistir. E agora que você compreendeu estes pilares, chegou o momento de selar tudo isso. A lição final que eu te prometi no início não é apenas mais um ponto na lista. Ela é a chave que une tudo o que falamos e pode destravar a restauração definitiva, a libertação total e a volta do seu filho para o caminho da fé e do amor. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a ouvir é, sem dúvida, o mais importante de tudo. Não saia daí. Se você chegou até aqui, quero que saiba que você faz parte de um grupo raro. A tua permanência nesse vídeo não é por acaso. É uma prova clara de que o Espírito Santo está te chamando com força. Está abrindo seus olhos para algo que poucos têm a coragem de enfrentar. A palavra que vou te entregar agora é o motivo de tudo o que falamos até aqui. É o segredo que pode transformar completamente a sua oração, sua fé e, sobretudo, o destino do seu filho. A revelação final é esta. A oração da mãe, que realmente destrói as correntes, não é apenas uma súplica, mas um decreto de autoridade espiritual que vem da fé inabalável e da entrega total a Deus. Não basta pedir, é preciso declarar com convicção, com poder, com o coração revestido da certeza de que o Senhor é quem luta por você. A oração que quebra as cadeias não é uma oração passiva. Ela é uma arma espiritual afiada pelo amor, pela persistência e pela promessa divina. Essa verdade está profundamente ilustrada na história de Maria, mãe de Jesus. Quando seu filho foi levado para o deserto, tentado, rejeitado e finalmente entregue à cruz, Maria permaneceu firme em sua fé e oração. Ela não se deixou abater pela dor, não perdeu a esperança, não se distanciou do propósito divino. Sua fé maternal, mesmo diante do sofrimento mais intenso, foi um decreto silencioso que sustentou o plano de Deus para a salvação. Maria ensinou que a oração que verdadeiramente destrói correntes é aquela que se mantém firme, mesmo no silêncio, mesmo na angústia, confiando no poder maior de Deus. Agora, eu te pergunto, com toda sinceridade, você está pronta para assumir essa autoridade? Para transformar sua dor em decreto? Para ser uma guerreira que não apenas pede, mas ordena, porque sabe que Deus está do seu lado? Ignorar essa verdade é continuar sofrendo nas sombras da dúvida,
da incerteza e da impotência. Abraçá-la é iniciar uma transformação profunda, não só na vida do seu filho, mas também na sua própria jornada de fé. Respire fundo, pense nisso, medite profundamente. Este é o momento de preparar seu coração para a conclusão deste estudo, onde vamos reunir tudo o que falamos e selar esta palavra em seu coração por meio de uma oração poderosa. Prepare-se para receber a bênção e a autoridade que Deus quer lhe entregar, porque a sua vitória está mais próxima do que você imagina. Se você chegou até aqui, eu quero que saiba que você faz parte de um grupo raro. A capacidade que você teve de permanecer firme até este momento é, por si só, uma prova clara do seu compromisso espiritual, do seu chamado e da sua busca sincera por respostas e transformação. Poucos têm essa perseverança e isso já revela que Deus está operando poderosamente na sua vida. Agora, feche seus olhos por um instante e permita que eu faça uma oração para selar tudo o que você recebeu hoje. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que sela esta vitória com teu poder, que nunca mais esta família seja alvo de ataques espirituais bem-sucedidos. Que as correntes que aprisionavam este filho sejam quebradas agora, pelo poder do Espírito Santo. Que a mãe, como uma verdadeira guerreira, permaneça firme na fé, com o coração cheio de esperança e autoridade. Que a luz divina guie cada passo desse filho, trazendo-o de volta para o lar, para a proteção e o amor que só o Senhor pode oferecer. Amém. E agora, eu quero pedir que você deixe aqui nos comentários uma declaração de fé, uma confirmação do seu compromisso. Escreva com fé: eu recebo. Eu sou um escolhido de Deus. Faça deste momento um marco, uma promessa feita diante do Senhor. Este é o seu selo, a sua aliança espiritual com a vitória que Deus já preparou para você e para o seu filho. Mas não pare por aqui. Compartilhar este vídeo não é apenas um clique ou uma ação qualquer. É um ato de missão. É semear uma semente de esperança que pode evitar tragédias, restaurar vidas e salvar almas que hoje, assim como você, vivem angustiadas. Ao compartilhar, você está sendo um instrumento nas mãos de Deus, levando luz onde há escuridão. E se inscreva no canal. Quando você faz isso, está construindo um altar digital, um lugar de encontro, um lugar de alimento espiritual para sua alma. Um espaço onde a fé se fortalece, onde você encontra apoio e onde poderá continuar sua jornada de transformação com outras pessoas que compartilham da mesma luta e da mesma esperança. Por fim, não deixe sua caminhada parar aqui. Clique no próximo vídeo que vai aparecer na sua tela. Continue conosco assistindo à próxima oração, porque sua jornada de fé não termina agora. Ela só está começando. Permaneça firme, porque Deus está te guiando para uma vida de vitória, paz e restauração. Que a bênção do Senhor esteja com você hoje e sempre.